Senhor Deus, nosso maravilhoso Pai que está nos céus, nós louvamos, nós exaltamos o nome do Senhor nessa tarde, nessa manhã, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Obrigada por esse sábado, um dia santo, que o Senhor descansou, abençoou e santificou, para que nós pudéssemos desfrutar desse tão grande amor, da Tua criação, daquilo que o Senhor tem de bênçãos para cada um de nós. E nós agradecemos ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante de dias tão difíceis, o Senhor ainda nos dá o privilégio de estarmos na Tua casa de oração. E nessa hora, ó Pai, nós queremos pedir a unção do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Amém. Que só vem derramar sobre nós o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar todos os caminhos que nós temos que seguir, Pai, diante dessa dificuldade, diante dessa crise, onde nós estamos vendo mundialmente o povo descontrolado, em pânico, angustiados, depressão, desemprego. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos consagrar nossa vida na mão do Senhor, para que nós possamos suportar esses dias difíceis ao Teu lado, nos dando o dom da fé de Efésios 2:8, para que nós possamos vencer essa batalha, porque essa batalha não é nossa, é do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós te pedimos Tuas bênçãos sobre cada um de nós, do que estamos aqui, aquele que não estão, toda a Tua igreja, toda a família isolada nesse momento, mas que em momento nenhum deixa de edificar o altar de adoração ao Senhor. Que nessas horas difíceis, Senhor, cada um de nós possamos refletir como igreja, como indivíduo, aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Por favor, Senhor, nos proteja. Proteja o Teu povo em todo o mundo, consola os que perderam seus entes queridos, o irmão Luiz, consola ele, dando ele força para suportar, sabendo que em breve, nós habitaremos no céu com o Senhor, Pai. Toma cada um, Senhor, que está hospitalizado, coloca a vida da irmã Maria Helena Zanotti, que em nome do Senhor Jesus, ela possa recuperar a saúde dela. Que o Senhor seja ali o médico dos médicos, direcionando não só ela, mas todos que se encontram nessa UTI, todos que foram contaminados com esse maldito vírus, porque maior é o Senhor, que é o médico dos médicos. Por isso eu entrego a vida deles em Tuas mãos, coloco nas Tuas mãos toda a Tua igreja, toda a liderança, que possam nessa hora difícil, Senhor, ter sabedoria, para que o Evangelho eterno seja pregado em todo o mundo, para que possamos ver a volta de Jesus. Toma a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, que sejam meios de comunicação, para levar esperança a todos que nessa manhã se encontram em casa, a todos que ligar pela TV, pela rádio, pelos meios de comunicação, tenha esperança para essas pessoas, para cada um de nós, porque sem Ti nada podemos fazer. Abençoa toda a Tua igreja, Senhor, abençoa a igreja de Santa Fé, toma a liderança da Tua igreja, toma as ações que estão sendo feitas fora das paredes da igreja, que verdadeiramente essas ações seja para salvar vidas que estão desiludidas nesse mundo. Por favor, Senhor, fica conosco, nos guias durante esses momentos, e no restante desse sábado, nos dê a certeza da Tua salvação, porque nós dependemos do Senhor. Por favor, não nos deixe, Pai, não deixe nós sairmos do lado do Senhor. Nos ajuda a estarmos nos Seus braços de amor, mesmo que temos que enfrentar Golias das nossas vidas, Pai, mas sabendo que o Senhor não vai nos desamparar. Se nessa manhã entrou alguém aqui, triste, com medo, desiludido, tenha certeza que a promessa do Senhor se cumpre naquele que crê. E nós possamos crer que o Senhor vai nos dar vitória. Mesmo que nós morramos, nós temos a certeza de ressuscitarmos na manhã, na grande ressurreição da volta de Jesus. Nós te suplicamos essas bênçãos,
Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande, querido, soberano, eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Quantos dormiram e não acordaram? Quantos acordaram já não estão mais entre nós? Mas quero lhe pedir nesse momento, Senhor, por favor, por esse ar que estão respirando nesse momento, pelo poder do Cordeiro de Deus, tem poder para libertar, para salvar. Ainda que nós desse o pó, Ele tem poder para ressuscitar. Muito obrigado. Aqui se encontram essas pessoas, aqui esses irmãos que estão de joelho agora. Que seja o guardião de todos os teus filhos na face dessa terra. Pai, não temos palavra para colocar na nossa boca para dizer para o Senhor como o Senhor é maravilhoso para conosco. Senhor, por favor, por misericórdia, tenha mais um pouquinho de paciência conosco, Deus. O pecado ele é tão terrível que muitas das vezes nós encontramos em aflições. Como o teu servo acabou de falar agora, que não temos medo, nós não temos medo. Porque nós não vamos ficar no pó, nós vamos ser ressuscitados para a honra e glória de Deus. Pai, por favor, por misericórdia, ensina-nos a contar nossos dias de vida. São tão poucos esses dias de vida, mas nós vamos viver eternamente livre da dor, do sofrimento. Nós vamos viver eternamente felizes, porque nós estamos do lado do nosso Redentor, que vive e reina para todo sempre. Aqui, Senhor, nessa oração, quero lhe pedir, Senhor, por favor, pelas autoridades dessa igreja, pelas autoridades mundial, onde quer que esteja, que esse poder possa alcançar um por um, dê sabedoria, Senhor, para desviar do mal. Que o mal nos rodeia, mas a graça e a misericórdia nos cobra, nós com a tua misericórdia. Santo Deus, obrigado, Senhor, de mais uma vez teu privilégio estar falando dessa maravilha que é a tua misericórdia. Senhor, por favor, se tem algum dentro do nosso lar que seu casamento não vai bem, Senhor, cuida desse casamento por misericórdia. Esses irmãos que estão desempregados, cuida deles. E aqueles também que não são irmãos, cuida deles, por favor, Senhor. Porque nós sabemos que simplesmente o Senhor está falando para nós nessa manhã: eu estou no comando. E quando o Senhor está no comando, não precisamos ter medo, que o Senhor é a âncora, o Senhor é o primeiro, o princípio e o fim. O Senhor nunca mais, depois que nós aceitamos, nunca mais o Senhor vai nos amparar. Cuida, Senhor, da nossa incredulidade. Perdoa nós, Senhor, que nós possamos ter um coração cheio de amor, de misericórdia, que a carisma do Espírito Santo de Deus nesse momento seja derramada a cada pessoa que está de joelho nesse momento. Que nós, a levantar de cima do nosso joelho, nós possamos levantar na certeza que nós, nesses últimos dias, somos guardião do povo de Deus na terra. Abençoa os anciões, os obreiros, os pastores, aquelas pessoas que todos os dias estão aqui limpando a igreja, por favor, aquelas pessoas que trazem as flores da igreja para nós, as pessoas que nos visitam e o Espírito Santo que está conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, que nada nesse mundo vai colocar em nós o medo, nada vai colocar em nós a incerteza, porque nós temos certeza que nós vamos acordar na manhã da ressurreição. Estas bênçãos eu não tenho palavra para te agradecer, mas quero pedir em nome do Pai, quero lhe pedir em nome do Filho, e quero lhe pedir em nome do Espírito Santo, que nós possamos viver esses dias alegres, mesmo no sofrimento, mas felizes, na certeza que nós estamos nos teus braços. São bênçãos que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grande e eterno Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio da nossa igreja estar aberta, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em irmãos. Amém. Nesta manhã, Senhor, queremos clamar o Teu nome para que os corações que chegaram aqui vazio, triste, possam ser preenchidos, Senhor, com a Tua palavra.
Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, que nós possamos nos santificar na verdade, Senhor, porque a Tua palavra é verdade, Senhor. Que não possamos nos desesperar, Senhor, mas estarmos sempre em comunhão contigo e levar, Senhor, o Evangelho para todo mundo, Senhor, através das internet, através, Senhor Jesus, também das redes sociais também, Senhor. Não possamos estar reunidos todos aqui como os irmãos, mas com certeza eles vão estar recebendo as bênçãos também, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa também, Senhor, estar com aqueles que estão afastados, aqueles, Senhor Jesus, que por momentos estão desesperados, que acha que ainda não há esperança, mas há sim, Senhor, para aqueles que confiam no Senhor. Amém. Abençoa, Senhor Jesus, aquele que perderam seus entes queridos, consola, Senhor, com todo o Teu poder, com toda a Tua glória, Senhor, e que possamos, Senhor Jesus, nessa epidemia, possamos sair fortalecidos, Senhor, com muita fé, com muita força e com a alegria, Senhor Jesus, que o Senhor sempre está conosco, para que possamos enfrentar qualquer dificuldade nas nossas vidas. Fica conosco, abençoa o pregador nessa manhã, que possa falar aos nossos corações, para que cada dia mais possamos ter uma fé cada dia mais maior, Senhor. Amém. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar o nosso coração nesta manhã de sábado. Eu posso dizer assim, ufa, chegou o sábado, porque o sábado ele é algo extraordinário, sabe? O sábado é um oásis no meio da semana para nós, porque a semana foi corrida, dura, muito trabalho, visitações, e a gente pode agora, nessas horas sagradas, podermos descansar, preocupados com tantas coisas, preocupados com tantos problemas de tantas pessoas, e hoje nós vemos aqui, no sábado, derramar a nossa alma, derramar a nossa voz, para um Deus que nos ouve, nos atende e nos sustenta. Isso é maravilhoso. Por isso que nós não perdemos a esperança. Por isso que o povo de Deus é um povo esperançoso, porque nós temos um oásis neste mundo, e esse oásis são as horas sagradas do sábado. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus que nos aceitou como filhos e filhas dele. Bendito é o nome do Senhor. Quero aqui fazer uma correção. Na última vez que eu preguei aqui, numa quarta-feira, a última vez que eu preguei aqui numa quarta-feira, deixa eu virar essa caixa um pouquinho para lá. Na última quarta-feira, uma quarta-feira que eu preguei aqui, eu falei sobre alguns assuntos, e num dos assuntos que eu comentei, eu estava dizendo que Jesus havia dito que a eternidade, a vida eterna é mais importante para o mundo. E Jesus disse assim: o que ganhará o homem se conquistar o mundo inteiro e perder a vida eterna? E aí, num momento, o cansaço me venceu, eu estava vendo a correria da farmácia, e aí eu concluí, na minha conclusão eu disse: portanto, o mundo é mais importante que a vida eterna. Aí quando eu cheguei em casa, irmão Jerônimo, e você enviou o vídeo, eu já tinha enviado o vídeo para os irmãos, e ele também já tinha enviado para o canal do YouTube, é que eu fui ver. E eu me lembrei muito bem, eu pensei assim, se o Gilvan estivesse aqui no cantinho, ele teria me falado. Mas o Gilvan não estava aqui, poucas pessoas na igreja. Mas então a correção que eu quero fazer àquela mensagem, a correção é:
verdadeiramente a vida eterna é mais importante do que todo mundo, amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Ó grande Deus, poderoso Pai que estás nos céus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, porque só o Senhor é Deus e digno de todo louvor e de toda majestade. Nesse momento, Pai, nós viemos à Tua casa, o refúgio do Senhor, o refúgio para nós, nestas horas sagradas do sábado, que o Senhor permite ao Teu povo, à Tua gente, de estarmos na Tua casa, para adorá-lo na beleza da Tua santidade. O Senhor nos permite, Senhor, estar aqui, para podermos contemplar a Tua face. Quão bom é o Senhor, quão bom é o Senhor, porque nós, seres míseros pecadores, nós não temos nenhuma condição de estar perto de Ti, mas o Senhor, segundo o Teu constante amor, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, o Senhor nos atende, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça. Senhor, louvado seja o Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, por poder estar na Tua igreja, mas também queremos agradecer pelos irmãos que estão em casa, Senhor, e que de uma maneira ou de outra estão Te louvando e Te adorando também, Pai. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, fortaleça esses corações, fortaleça os nossos corações, para que possamos passar por essa pandemia, como diz a oração da irmã, melhores do que aqui entramos. Passar por essa aflição e angústia, melhores homens e mulheres, e melhores cristãos, mais semelhantes a Jesus. Abriremos a Tua palavra nesse momento, Pai, e pedimos ao Senhor que a Tua palavra fale poderosamente ao nosso coração. Hoje, Senhor, neste momento, o irmão Elson, o irmão Janamir, foram para o cemitério, para ali guardar o corpo da Tua serva, irmã Teresa, que desceu ao pó essa noite. Nós queremos lhe pedir uma bênção especial ao seu meu irmão Luiz, para que em nome do Senhor Jesus, ele agora cada vez mais, ele pregue insistentemente, ele fale do amor de Deus, ele pregue sobre a volta de Jesus, para que Jesus possa voltar logo, ele se encontrar com a sua esposa, e nós também, Senhor, por misericórdia, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 39. Salmo 39. No Salmo 39, no verso 7, a primeira parte do verso, somente a primeira parte do verso, o salmista Davi diz assim: mas agora, Senhor, o que espero? Essa é a pergunta de Davi, essa é a pergunta de Davi, e nós temos que entender o contexto aqui, que Davi estava numa aflição, numa angústia. Davi, ele viveu uma vida angustiada, sim, porque neste mundo, irmãos, não há ninguém que tema a Deus, que não viva momentos de angústia, momentos de aflição, momentos de prova. Não há um cristão no mundo que não tenha provação, que não tenha angústia, que não tenha sofrimento. Porque se isso fosse verdade, se o contrário disso fosse verdade, Jesus não nos diria: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a gente vive nesse mundo, e não sei porquê, mas Deus nos permitiu a viver neste momento da história da terra. Não sei porquê,
Deus permite a cada um de nós que estamos aqui, e vocês que estão em casa, de viver este momento, momento de uma aflição, como nunca tínhamos passado antes. Converso muito com pessoas idosas, lá na farmácia, a maioria, muitos dos meus clientes, né, nossos clientes, são pessoas idosas, e todos dizem a mesma coisa. Nem mesmo as pestes que aconteceram no passado e que eles presenciaram, nem mesmo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial causou tanta aflição assim no mundo, está causando tanta aflição no globo terrestre. Ora, nós precisamos então de harmonizar as coisas, a palavra e a nossa vida, a palavra é o que estamos vivendo, para que, pela fé e pela esperança, nós possamos alcançar a salvação. É uma realidade. Hoje eu estava conversando com o irmão Luiz, hoje cedo, liguei para ele, desejando a paz oriunda do trono da graça e os pêsames da igreja, e disse para ele bem assim: eu sei, irmão, eu sei que a tristeza da separação às vezes suplanta a alegria da esperança, sim ou não? Sim, é uma realidade. Isso acontece com quem passa por essas experiências. Eu passei essa experiência há algum tempo com o meu irmão. Passei agora há cerca de 3 semanas com o meu cunhado também. E todos nós temos passado. E às vezes nós olhamos, né, irmão Vavá, Oswaldo Marinho, às vezes nós olhamos e a esperança que Deus coloca no nosso coração, às vezes é suplantada pela dor, suplantada pela tristeza da separação. Essa é uma realidade. E isso não é falta de fé, irmãos, não é falta de fé. Deus conhece a nossa estrutura. Salmo 103, o salmista diz assim: pois o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Louvado seja Deus, louvado seja Deus que sabe que nós somos pó. Então Ele conhece, Ele sabe que nós às vezes falhamos até mesmo em confiar na promessa, mas Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós. Mas isso, o que nós precisamos trazer hoje para a nossa vida, é que a esperança não pode ser suplantada pela dor. A esperança não pode ser suplantada pelo sofrimento e a tristeza. Não pode. Por que não pode? Porque se eu permitir isso, se eu permitir que a esperança seja suplantada pela dor, pelo sofrimento, pelas tristezas, uma hora essas coisas vão suplantar a esperança no meu coração. É uma realidade, irmãos. O que é uma realidade? Todas as coisas que nós exercitamos, nós aprendemos. E a nossa mente, ela é assim. Quando nós exercitamos muito uma situação, nós aprendemos dela, e depois começa a fazer parte da nossa vida. Então, para não fazer parte da nossa vida, essa tristeza que às vezes suplanta a esperança da salvação, a esperança de ver Jesus voltar, a esperança de ver Jesus voltar na nuvem do sol, e as tumbas se abrindo, e os nossos entes queridos se levantando, nós precisamos de orar mais, vigiar mais, estudar mais a palavra de Deus. Por quê? Porque essas coisas, elas precisam acontecer. Este sofrimento Jesus predisse nos evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, e João, Jesus previu. Então,
só ficará angustiado, deprimido aqueles que estão perdendo ou aqueles que não têm esperança. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus disse isso em Lucas 21, Jesus diz assim, falou sobre a pandemia, epidemias no verso 11, depois Jesus disse assim: quando virdes essas coisas acontecerem, olhai para onde? Para o alto, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Olha o que Satanás faz, o que Satanás faz? Problemas, dificuldades, aflições, angústias, para que a gente esteja olhando para baixo, olhando para baixo, cabisbaixo, enquanto Deus pede para nós olharmos para o alto, para cima, avante, porque Jesus está voltando. E esse texto é um texto interessante. Eu quero ler aqui, a partir do verso 39. Olha o que o salmista diz, que coisa grandiosa, que ele pede a Deus: faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim. Olha só, ele pede a Deus, Davi pede a Deus, para que Deus o faça conhecer o fim dele, o seu fim, os seus últimos dias. E ele continua dizendo: e à medida dos meus dias, faz-me conhecer a minha fragilidade. Irmãos, isso é sério. Por que é sério? É sério porque nós levantamos a mão e dizemos: somos fortes, temos opiniões formadas, e a maioria das nossas opiniões, muitos de nós não mudamos, mesmo que a palavra de Deus diga o contrário, nós não mudamos, queremos fazer a nossa vontade, queremos cumprir os nossos propósitos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, em nome do Senhor Jesus: Deus não fará nada se nós continuarmos a pedir a Deus que faça a nossa vontade. Deus não fará nada se o nome dele não for exaltado. Deus não fará coisa alguma se nós não pedirmos que faça a sua vontade. Porque é bom trazer de vez em quando isso na nossa mente. Nós temos um vírus aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas eu não estou falando do coronavírus, do Covid-19. Eu estou falando do vírus da prepotência, da arrogância e do orgulho que permeia no meio do povo de Deus. Não sou eu quem falo. O próprio Jesus diz isto em Apocalipse capítulo 3. O que que diz lá? O povo de Deus, a igreja de Laodiceia, que cremos que é esse período profético. O que que a igreja diz? Sou rico, abastado e nada tenho falta. É isso ou não é? É isso que está escrito, Apocalipse capítulo 3. A igreja deste período, que somos nós, pela misericórdia de Deus, ela tem esse vírus implantado: sou rico, abastado e de nada tenho falta. E Jesus diz assim: ora, vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Este vírus que precisa sair no meio do povo de Deus, é esse vírus, a prepotência, orgulho e arrogância, que precisa sair do povo de Deus. Porque muitos de nós viemos de linhas evangélicas, né? Viemos de outras igrejas. E essa semana mesmo chegou 2 pessoas lá, um pastor de uma outra igreja e um outro senhor também de uma outra igreja, um senhor. E um deles chegou para mim e disse assim: irmão, por que você está usando máscara, irmão? Por que você está usando máscara? Deus nos cura, Deus... Eu falei: eu sei sim, irmão, mas nós precisamos vigiar também. Não é só orar. E vigiar é fazer tudo aquilo que nós precisamos de fazer para evitar as coisas. E Deus instituiu médicos,
para nos ajudar. Não foi Deus que instituiu médicos? E depois chegou um outro senhor, um pastor de uma outra igreja, foi lá comprar máscara, dizendo assim: eu não uso esse negócio, mas eu vou ter que usar, porque não me permite entrar no banco. Eu falei: tá certo, pastor, mas o senhor deveria ver outras coisas que Deus também fala na palavra. Há outras coisas também. Então, esta prepotência, às vezes esse orgulho religioso, esse extremismo, causa muita dor nas pessoas. Meu irmão, aquele que faleceu, louvado seja Deus, descansou no Senhor, foi alcançado pela graça de Cristo. Ele sofreu 3 anos com doença de Chagas, coração inchado, corpo todo inchado, cheio de líquido, porque não queria ir no médico nem tomar remédio, por causa de extremismo religioso. E nós, muitos de nós, que viemos para a igreja adventista, trazemos essa raiz, é uma realidade. Eu tenho algumas raízes que trouxe de outras igrejas evangélicas. Eu nunca me batizei em outra igreja evangélica, mas eu frequentei muitas igrejas evangélicas. Eu tenho raízes, né? Mas eu procuro pelo poder de Deus me policiar. Senhor, olha, não permita, Senhor, não deixe, porque eu sei o que é permitido e o que não é permitido. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, porque o Espírito Santo nos guia, amém? Louvado seja Deus. Verso 5: mediste os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro, todo homem anda como a sombra, em vão se inquieta, olha, em vão se inquieta, amontoa riquezas, sem saber que as não levará. O verso anterior, estava falando de fragilidade, e essa madrugada, na madrugada passada, eu estava pensando numa coisa, devido a essa questão da arrogância e prepotência das pessoas, governantes, governos, países. Vocês já perceberam o tamanho desse vírus? É minúsculo, que em algumas máscaras, né, ele pode ultrapassar algumas máscaras, pelo micro tamanho dele. E aí a gente pega um germezinho tão minúsculo e faz esta tempestade no mundo inteiro, em que nem riqueza, nem bens, nem tampouco exército, nem dinamite, nem bomba atômica podem destruir ele. Isso é incrível, porque centenas de milhares de pessoas estão doando riquezas, muitas riquezas, dólares, euros, para as pesquisas de vacina. Os Estados Unidos talvez tenha sido o país que tem gasto mais dólares, trilhões de dólares, para proteger a nação e correr atrás de uma vacina. Mas mesmo assim, não cessou. Porque o dinheiro, as ações humanas, não podem comprar tudo, não pode fazer tudo. E é exatamente isso que Deus quer falar ao nosso coração, ou uma das coisas que Deus quer falar ao nosso coração com essa pandemia, é que nós não somos nada, nós somos pó, nós não podemos nada, e nós temos que depender unicamente de Deus, unicamente do Senhor. Agora, não é com arrogância, e não é com prepotência,
Achar que por eu ser filho de Deus, Deus vai me proteger mais do que o irmão Vavá, ou do que outro membro da igreja, ou que outra pessoa. Não é para este momento. O Salmo 91 não é para esse momento. Malaquias 3 não é para esse momento. É para o momento das pragas que virão do santuário. Isso, quando as pragas vierem do santuário, quando Deus começar a derramar através dos seus anjos as pragas sobre essa terra, aí é de Deus. Aí vai acontecer o que diz Malaquias 3: então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Amém? É para aquele momento, não é para este momento. Este momento nós precisamos orar e jejuar, orar e pedir perdão a Deus. Esse é o momento de nós nos humilharmos, sabe? Humilharmos perante a mão do Senhor. É por isso que Deus permite. Deus permite para que nós tenhamos a consciência que nada pode nos ajudar. Nada, somente Deus. Amém? Louvado seja Deus. E ele diz assim: mas agora, Senhor, o que espero? O que espero? Porque se eu esperar a bênção de Deus só para essa vida, o apóstolo Paulo diz assim: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Será que, como eu vou equilibrar essas coisas? De que Deus nos protege, Salmo 121, que o irmão leu aqui. O Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão o meu socorro? Esse salmo está dizendo que os montes aqui, eles são problemas, dificuldades, provações e angústia que passaremos. Olhe para o monte, não é olho para o monte de Deus. Se olhar para o monte de Deus, eu sei que de lá que vai vir meu socorro. Mas o salmista olha para o monte, para os problemas e diz: de onde me virão o meu socorro? E ele repete: eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pois o Senhor não deixará vacilar os meus pés, não dormirá aquele que me guarda, eis que não dormirá o que guarda Israel. Ora, isso é uma afirmação forte e poderosa. Será que a irmã Teresa que desceu ao pó, o meu irmão que desceu ao pó, o meu primo que desceu ao pó e tantas pessoas que estão morrendo, servos de Deus, não tem Deus? Não, irmãos, não é assim. A priori de Deus, a prioridade de Deus é a nossa salvação, amém? É a nossa salvação. E não importa o que passarmos, não importa a angústia que passarmos, o que Deus quer fazer conosco é cidadãos dos céus. Se estamos preparados para o céu, louvado seja Deus, Ele pode nos recolher. Ele pode nos recolher. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Por isso que Deus permite essas coisas. Mas dizer que aqueles que morreram, aqueles que estão usando máscara, aqueles que... Não. Por favor. Por favor. Nós precisamos equilibrar as nossas ações e as afirmações de Deus. Precisamos equilibrar. Porque, continua o texto: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, não deixará vacilar os meus pés, não dormirá aquele que me guarda, eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem me guarda, mas não fala que guarda no mundo, fala que é o Senhor que me guarda na terra? Não, Ele pode me guardar também na sepultura, amém? O Senhor é quem me guarda, é isso que o texto está dizendo. Ele pode me guardar aqui na terra,
mas pode me guardar também na sepultura. Louvado seja Deus. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra, é a nossa direita, amém? Louvado seja Deus. Mas o salmista, ele continua dizendo assim: mas agora, Senhor, o que espero? E o verso termina dizendo assim: a minha esperança está em Ti. Que coisa! Eu tenho uma convicção no meu coração. Eu já tinha uma convicção no meu coração de que o nosso Senhor Jesus, Ele virá na nossa geração. Eu tenho essa convicção. Eu já tinha essa convicção. E essas coisas que estão acontecendo agora só aumenta a minha convicção. Só fortalece a minha convicção de que eu verei o meu Jesus vindo em glória e majestade. A nossa geração verá Jesus vindo em glória e majestade. Mas nós estamos aqui, temos que passar por isso, temos que passar pela luta, pela dificuldade, pela prova, sim. Temos que passar pela pandemia, sim. Muitos serão guardados, Salmo 121, muitos serão guardados no pó, mas aqueles que não forem guardados no pó precisam se levantar. Precisam se levantar para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa vida, para que muitas almas possam conhecer esse Deus, para que muitos possam ser resgatados. Esse é o propósito da igreja, esse é o nosso propósito, esse tem que ser o seu propósito, também de você que está em casa, esse precisa ser o nosso propósito. Por quê? Até lá, irmãos, até Jesus descer nas nuvens dos céus, nosso corpo será fraco, nós iremos adoecer, muitos irão morrer, e parece que nós esquecemos disso, que nós somos mortais, parece que esquecemos que somos mortais. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, porque nós estamos esquecendo disto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, preste bem atenção nisto, por favor. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Paulo está dizendo assim, que nós, da maneira que somos, não que estamos, mas que somos, não podem herdar o reino de Deus, porque este corpo, verso 52, verso 51 primeiro, eis que vos digo mistério, Paulo diz, mas esse mistério é uma coisa que as pessoas não conhecem, né? Mistérios são coisas que nós não conhecemos, mas isso que Paulo vai dizer aqui, nós já sabemos, estamos cansados de ouvir. Eis que vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, amém? Paulo está dizendo assim, olha, há um mistério, nem todos morrerão, dormiremos, a morte é um sono. Jesus já disse isso, Lázaro meu amigo dorme, nem todos dormiremos, mas mesmo aqueles que estiverem vivos, precisam ser transformados. Por quê? Pois convém que isso que é corruptível,
se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal, se revista da imortalidade. Olha só, irmãos, preste bem atenção. Nós estamos esquecendo que nós somos imortais. Nós somos mortais. Nós não somos imortais. E nós não podemos esquecer isto. Por quê? Porque se esquecermos isto, nós vamos ter aflições e angústias antes da grande aflição e grande angústia que virá sobre essa terra. Jesus predisse isso. Daniel capítulo 12, verso 1. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação por sobre essa terra. Este tempo de angústia ainda não virá, ainda não veio, mas é o tempo de angústia em que breve passaremos para aguardar o nosso Senhor Jesus despontar nas nuvens dos céus. Nosso corpo é corruptível, imortal, e precisa de uma mudança, senão nós não herdaremos os céus. Vocês entendem isso? Conseguimos compreender isso? Mas esta mudança, ela precisa acontecer agora. O meu desejo de ter um corpo incorruptível, ter um corpo glorioso à semelhança do corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, precisa acontecer agora em nossa vida. Isso vai acontecer um pouquinho antes de Jesus voltar, mas hoje nós precisamos estar dispostos a sermos transformados por Deus. E Deus então está permitindo esta pandemia, para que não só nós, povo de Deus, mas que os sinceros do mundo inteiro possam se achegar mais a Deus. Irmãos, e como isso tem acontecido? Como pessoas têm buscado a Deus? Como pessoas têm buscado mais a Deus? E pode ter certeza, não se preocupe, só ore pelos seus, ore pelos seus familiares, porque o próprio Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor, amém? Um só rebanho e um só pastor. Os sinceros, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Então orem, dê o testemunho, preguem a palavra, mas não se desesperem, nem entrem em opressão e depressão, se os nossos entes queridos não estão querendo aceitar a fé, não estão querendo aceitar a Jesus, porque se forem de Deus, ouvirão a voz do Cordeiro e seguirão o Cordeiro para onde quer que ele for, amém? E Paulo continua dizendo, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, amém? Louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui vivendo hoje neste mundo, a semelhança de Adão e Eva lá no Éden. Eles tiveram um teste, eles foram provados, e decepcionaram o coração de Deus. Nós, a semelhança de Adão e Eva, nós estamos vivendo aqui um teste, se nós estamos nos capacitando ou não, para receber a coroa da vida eterna. Eu fico pensando, sabe, na minha vida, a trajetória da minha vida, tudo que Deus permitiu que eu passasse, para que hoje eu possa estar aqui na igreja do Senhor, e vejo que a mão de Deus, mesmo eu não conhecendo Deus, a mão de Deus me guiou desde o meu nascimento, não permitiu
que eu morresse, não permitiu que eu fizesse muitas coisas, tivesse preso talvez, porque o amor de Deus, Ele é soberano. O amor de Deus, Ele é grandioso por nós. Nem mesmo o apóstolo João conseguiu mensurar o tamanho do amor de Deus. E quem sou eu para dizer o tamanho do amor de Deus? João, quando quis falar do amor de Deus, disse assim: porque Deus amou o mundo, e aí ficou procurando palavras para descrever o tamanho do amor de Deus, e não conseguiu, e disse então, de tal maneira, que deu seu Filho para morrer por nós. O apelo de Deus essa manhã é para que nós, pela sua misericórdia, reconheçamos quem somos: falhos, pecadores, miseráveis, mas que nós podemos confiar num Deus forte, num Deus poderoso e que tudo pode, mesmo sendo nos guardar na tumba para amanhã da ressurreição. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Ó grande Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, pois só o Senhor é Deus e digno de todo louvor, toda honra e toda majestade. Pai, nós não temos palavras para te agradecer, palavras são poucas, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo por nós, e por tudo que ainda o Senhor fará por nós. Por isso, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai amado, ó Pai querido, clamamos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, porque pecamos, ó Pai, temos pecado contra Ti, temos falhado, temos cometido pecados contra o Senhor, temos transgredido os Teus mandamentos, os Teus preceitos, as Tuas leis, temos feito o que é mal aos Teus olhos, Senhor, mas nós confiamos, ó Deus, que o Senhor nos transformará ainda neste mundo, Senhor. O Senhor transformará verdadeiramente a nossa vida, Senhor, o nosso pensamento, o nosso intelecto, a nossa vontade, o nosso desejo, em vontade e desejo do céu, em vontade e desejo do Senhor, Pai. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque nós queremos que em nós se cumpra o Teu querer, se cumpra a Tua vontade, Pai. Por misericórdia, Senhor, ouça o nosso apelo, ouça o nosso clamor, ouça o clamor de cada coração que está aqui nessa manhã, ouça o clamor de cada coração que estão nas suas casas, ouvindo a Tua mensagem, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e receber do Senhor, receber do céu, a luz de Deus, o poder do Espírito Santo, Pai. É isso que nós queremos, Senhor, é isso que almejamos, Pai. Eu sei, Senhor, nós sabemos que essas coisas o nosso Senhor Jesus predisse que iria acontecer, todas essas calamidades, todas essas coisas acontecendo na terra, Senhor, é uma realidade, Pai, mas em nome do Senhor Jesus nos ajude a compreender os Seus propósitos, Senhor, propósito de oração, propósito de jejum, propósito de estudo da Tua Palavra, propósito de estudo da lição, propósito do estudo, Senhor, do Espírito de profecia, propósito do estudo de testemunhar deste grande amor do Senhor por nós, para as pessoas, Senhor. Este é o Teu propósito, Pai. Se o Senhor não tivesse propósito nessa pandemia, o Senhor já tinha exterminado já este vírus, mas sabemos, Senhor, que o Senhor tem propósitos, e nós queremos, em nome do Senhor Jesus, que esses propósitos se cumpram em nós, em primeira instância, e depois se cumpram naqueles que o Senhor há de trazer, há de enviar até a nós. Nos abençoe, Pai, nos abraça, nos dê poder para sermos mais do que vencedores, nos ajude a compreender, ó Deus, os planos do Senhor, nos ajude a compreender, Senhor, que mesmo em meio à dor ou sofrimento, a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Nos ajude, Pai, nos dê saúde para viver, nos livre, Senhor,
das ciladas do inimigo dessa terra, mas se for de tua vontade, o seu desejo, que nós sejamos guardados no pó até a sua volta, Senhor, que cumpra a sua vontade em nossa vida, Pai. O que nós queremos é um grande dia, naquele glorioso dia, em que os salvos estarão entrando aos portais celestiais, a nossa coroa esteja nas mãos de Jesus, e possamos receber, ó Deus, de Jesus a nossa coroa. Não importa o que passarmos por essa terra, não importa se ficarmos vivos ou morrermos, o que mais queremos, Senhor, é receber essa coroa no céu, para então, todos, a um só pensamento, tirar a nossa coroa da cabeça, e jogá-la aos pés de Jesus, porque é Ele quem merece a coroa, é Ele quem merece a nossa coroa. Nos ajuda, Jesus, e derrame sobre nós, ó Pai, o poder do Espírito Santo, para que em nome do Senhor Jesus, nós possamos ter fé, a certeza e a alegria da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe o irmão Luiz, para que o Senhor traga a paz sobre o seu coração, mas abençoe também, Senhor, aqueles que estão enfermos, de maneira especial, a irmã Maria Helena, Senhor, por misericórdia, Deus, nós clamamos que o Senhor entre com providência, Pai, a providência divina, faça a tua santa vontade na vida da irmã Maria Helena, para que teu nome seja exaltado, se for para a glória do Senhor, se for para o crescimento espiritual do teu povo, se for para a glória do teu santo nome, se for para o crescimento espiritual da tua igreja, se for para a glória do teu santo nome, que o Senhor a levante como testemunha poderosa e viva do teu poder. Somente a tua vontade nós desejamos para a vida dela e para a vida dos seus familiares. Que o Senhor visite o Jean, visite a Larissa, para que eles tenham fé e a esperança que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.